A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, o importante é você guardar as palavras no coração, ir em frente, pôr em prática e você se torna mais que vencedor. Não importa qual a sua religião, qual a escolha de vida que você escolheu para viver como você está. O importante é que você chegou diante do soberano, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que não rejeita ninguém, é o que deu seu Filho unigênito por todo ser humano, para que nós tivéssemos essa vida que nós temos, a vida maravilhosa, esse céu que Deus deu para nós, debaixo dele, nos tomar as bênçãos que vêm do Senhor. Então fica aí, não importa como você está, como já disse, mas tome posição de fé, de confiar que sua vida vai mudar. E você que está ao lado, ao ouvir, que não sabe que canal é esse, é TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vai botando tudo que você botar aí para oração, seja o que for. Usa a sua fé, que depois a gente vai para a oração e vem a consagração do Senhor. E vamos sair daqui abençoado, com tudo com fartura, multiplicação e abundância, porque Deus quando dá é de muito. Então chegou a resposta do Senhor para mim e para você. Presta atenção e ouça a palavra do Senhor. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui a palavra, eu estou sempre na palavra. Aqui não tem nenhuma invenção. Aleluia, porque o meu intuito aqui não é de querer aparecer, mas glorificar a Deus. E aqui está a verdade. Se você der ouvido aqui, e que sai aqui, com certeza, a sua vida será mudada, será transformada em uma vida de excelência, de qualidade, de descanso e paz. E chegou paz e descanso para você, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Vem a palavra do Senhor, Mateus 19, verso 23. Por diante, diz assim o título: o perigo das riquezas. Essa versão está em 3 passagens no Novo Testamento, está em Mateus, está em Marcos e em Lucas. Mas aqui fala e você vai entender, aleluia, o que Jesus quer para mim e para você. E aqui fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhe digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor, quando diz essa passagem, e já vou bem claro para você e na instrução do Senhor, que aqui ele não despreza, primeiramente, uma pessoa que é rico. Ele aqui não exclui a riqueza, nada. Aqui ele não fala de uma possibilidade de ele renegar uma oportunidade que a pessoa possa chegar ao Senhor e que aqui ele possa dizer que essa pessoa, um ser humano que já é uma pessoa rico, não possa tomar o reino do céu. Ele aqui quis dizer uma forma para ver a intenção de fé dos discípulos. E muitas vezes pessoas se apegam a essa palavra e despreza o rico, despreza a riqueza. E você vê muitos com linguajar. Não tem uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico, mas uma pessoa que já é cristão, já não digo um novo convertido, mas uma pessoa que já tem tempo no caminho do Senhor, já é para ter esclarecido, já é para ter uma sabedoria, um entendimento, mas precisa se agarrar ao Senhor e ter um entendimento do Espírito Santo para entender certas palavras, para que a gente não ponha e não se expresse errado. E alguém se torne a ouvir e se sentir excluído da oportunidade diante de Deus. E eu estou aqui porque é bom a gente ficar esclarecido. E você não está aí em vão. E já digo a você
que todas as coisas que você está ouvindo neste momento, você está saindo abençoado pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que a sabedoria é acima do ouro, da prata, aleluia, escolhida do tesouro. Então, a sabedoria que vem do Senhor. E Ele está aqui a informar para nós, quando diz aqui, vem mais adiante, verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus, olhando para ele, disse, para o ser humano é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tem versão que diz que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui já vem a clareza da palavra. Apenas Jesus expressou essa situação antes de explicar para ele a forma que o que ele ia responder, porque ele poderia responder no lugar que Jesus, antes de falar, que para Deus nada é impossível. Então era essa a resposta que Jesus queria escutar dele. E aí não é uma forma de pessoas que muitas vezes entendem errado e declara desprezando pessoas ricas, desprezando riqueza. Muitos aí estão renegando uma vida melhor, uma vida de qualidade, pelo ensinamento errado. Eu não estou aqui para querer aparecer ou me sentir melhor do que alguém, ou chamar as pessoas para que vejam em mim está o certo, mas o certo está aqui. E todos aqueles que levam a Escritura com sabedoria, com entendimento, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, com certeza, entrega as palavras certas, abençoa e a pessoa sai sim satisfeita, porque sabe que a palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que passa o céu e passa a terra, mas sua palavra não passará. Então Deus já diz para você, tudo que eu expressei para você, que eu determinei, vai acontecer na sua vida. Espere por resposta e coisas grandes que eu vou te dar. E aqui quando ele fala para os discípulos, para Deus nada é impossível. É possível aos homens, mas para Deus nada é impossível. E deixaram eles estartalados, né? Porque aí era essa resposta, era para eles saber, porque ali Jesus lá atrás, no capítulo 10, quando chamou ele, instruiu em muitas coisas. Instruiu ele como se comportar, quando falar. Porque quando Deus chama, não há um entendimento humano de palavra, ensinamento de leitura ou de estudo. Não, nada disso é dispensável. Então, estudar, se preparar, é importante tudo isso. Você tem que estudar, se assim você tiver a oportunidade, se preparar, assim você tem a oportunidade, para que quando surge a oportunidade, para que você possa entrar em certos lugares ou escolha que você tem para vencer, para ir à sua vida. Mas numa forma das coisas de Deus, seja para o que for, e isso é em tudo. O Senhor não é limitado, a gente tem que estar em espírito, porque vem a direção do Espírito Santo para a gente entender as palavras e para a gente ter uma direção certa. E essa direção que vem de Deus é para que nós possamos vencer. E quando ela diz aqui, para Deus, aleluia, nada é impossível, porque diz para o homem é impossível, mas para Deus não. Como esclarece aqui, seja para o que for que você está aí, vê a buscar, ele está dizendo, seja para quem for que falou, é impossível. Pode ser algo que um médico disse, não tem mais jeito, acabou-se. É só você se conformar com isso. Você não chegou aí em vão. Você não chegou de qualquer maneira ou no lugar qualquer, mas chegou sim diante do Senhor. E o Senhor está dizendo, tem jeito, eu vou dar vitória. Tome posse, você vai vencer, você vai sair dessa. E para mim, nada é impossível. Rica bagala sobre, reba cala sobre, aleluia. Tibica la sobre, rica la sobre, rei. Aleluia.
Hoje chegou resposta para você. Você chegou no lugar certo. Você está entendendo o que eu venho a falar para você. Assim diz o Senhor. Aleluia. E quando ele diz aqui, já claro, bem esclarecimento, tanto uma pessoa simples como uma pessoa mais ou menos, ou uma pessoa que tem uma qualidade de vida razoável, ou que tem uma plena qualidade maior, ou que seja uma pessoa rica ou milionário, várias formas. Mas o Senhor diz que todos eles têm importância e há solução, e há sim uma certeza de escolha para que sim seja salvo para o reino de Deus. Porque quando diz aqui é mais fácil, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Mais uma vez, em verdade digo que o rico dificilmente entrará no reino do céu. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aqui, essa forma, muitos que entendem errado, e você já passa a entender, pelo que você vinha entendendo errado e desprezava as coisas boas, desprezava os ricos, desprezava a riqueza. Eu já digo uma coisa, tudo isso, se você continuar com a escolha errada, o ensinamento errado de muitas vezes, que muitas vezes Deus chama assim, muitas vezes desce o óleo sobre sua cabeça, é ungido para ser líder, mas não dá lugar ao Espírito e fica ensinando as pessoas erradas, fica dando direção às ovelhas, numa forma dele se conformar com qualquer coisa, não. Deus nos ensina para a gente ser grato, o pouco que muitas vezes a gente tenha, a gente seja grato, mas sim ter um pensamento grande, pensar que há solução, botar isso dentro do seu coração, botar na sua mente e ter a certeza que você não vai ficar todo tempo desse jeito. A sua vida vai mudar diante de Deus, mas sim há um agradecimento ao Senhor por aquilo que a gente tem, por mais que seja pouco, ou no momento, às vezes, que alguém nos despreza, ou no momento que alguém nos humilha, aleluia, ou no momento que a gente nem mesmo vê saída, ou nem mesmo a gente possa achar que vai acontecer algo que, por mais pequeno que seja, que a gente sonhe, mas pelas condições de vida, pela situação, não vai acontecer. Não ia acontecer se você não tivesse buscado ao Senhor. Mas você veio buscar o Senhor. E sim, Deus diz para você, Deus diz para você, eu vou fazer muito além, vou fazer muito melhor, vou realizar teus sonhos, vou mudar você do lugar, vou eu te curar, em nome do Senhor Jesus. O médico, pela sua experiência, e eu o capacitei, ele vai até aonde dá. E até ele diz aonde dá, ele fez, mas quando não dá mais, ele diz acabou. Acabou nas palavras dele. E ele não está falando algo errado. É porque nele não há mais jeito. Mas sim, você chegou diante de Deus e Deus está dizendo, tem jeito, você vai conseguir. Eu vou lhe dar vitória. Eu vou lhe dar saúde. Aleluia, aleluia. E aqui quando ele informa bem que alguém despreza muitas vezes, quando eu estava falando, um rico, a riqueza, ou despreza alguém eloquente, ou despreza um lugar melhor, despreza uma veste melhor, despreza de comer melhor, despreza de viver melhor, de calçar melhor. Tudo isso vem de Deus, porque a palavra do Senhor, lá em Isaías 19, versículo 1, diz assim, se quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, 19. Se quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, 1, disse atentamente, ouvi minha voz e seguir a minha direção, que hoje te ordeno, eu te exalto sobre a terra.
Versículo 6, ele diz: bendito serás ao sair e bendito serás ao entrar. Então, várias as formas. Aleluia. Deus diz que você será bendito em qualquer lugar, assim seguindo a instrução de Deus. E quando uma pessoa despreza tudo isso a qual eu falei, de coisas boas, como é que Deus pode lhe botar no lugar de excelência, no lugar bom, a qual você renega, a qual você despreza, a qual você não põe dentro de você, que você pode ter uma moradia melhor, que você pode ter uma qualidade de vida melhor. A única coisa que Deus não aceita é murmuração, ingratidão, aleluia, que a pessoa está sempre reclamando da vida, nada agradece, aí Deus não aceita. Mas nós sonhar, nós pegar, se preparar para coisas melhores, seja como for, no estudo, seja numa preparação de algo que a gente está ali fazendo um curso, seja para querer crescer, seja para querer vencer, ser alguém na vida, aleluia, sem puxar o tapete de alguém, sem querer dar rasteira em alguém, sem querer fazer desonestidade, mas que a gente busque com honestidade em tudo, uma vida melhor. Isso é a aprovação de Deus para a tua vida e para a minha. Então o Senhor já diz para você: se prepare para coisas maiores, coisas grandes, porque você chegou aí, não foi vão, e hoje eu faço assim na tua mente, a qual assim você possa me dar essa oportunidade e no teu coração, para que você tenha outros pensamentos, para que você vá na direção que eu estou destruindo, mas não na direção daquilo que você estava errado, não estava sonhando, não estava vendo coisas maiores, mas ele dizendo para você: hoje eu faço coisa grande em tua vida, hoje eu mudo tua situação. Até hoje, para ti, tudo foi impossível, mas a partir de hoje será possível para mim. Pode ser impossível para o homem, pode ser impossível para os incrédulos, mas para mim não. Você chegou no lugar certo e hoje estou mudando a tua vida. Estou mudando algo sobrenatural sobre ti e sobre tua família. Se prepare para festejar, porque coisa grande hoje está chegando na tua vida. Assim diz o Senhor. Vamos para a oração. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, grandioso, poderoso tu és, meu Deus. O Senhor não perde batalha, o Senhor não falha. Então, em nome do teu Filho amado Jesus, que teu nome seja glorificado. Assim o Senhor já decidiu que para o homem é impossível, mas para o Senhor não, Pai. Então, todas as muralhas, todo o mal que estava oprimindo, estava atrapalhando, dando tristeza, dando dúvida, caia por terra agora, seja destruído, seja visitado todo o ambiente da casa, cada cômodo, por dentro, por fora, em nome do Senhor Jesus, que todo atrapalho seja destruído, caia por terra, seja a empresa, local de trabalho, do pequeno comerciante ao grande, do pequeno empresário ao grande empresário, agora numa forma só, meu Pai, diante de ti, meu Pai, se torna uma excelência, porque quando o Senhor chega para mudar, e aquilo que estava oprimindo, atrapalhando neste lugar, nessas pessoas, seja destruído, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que a resposta para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo agora seja diante de ti, aleluia, humildemente, esperando, meu Pai, essas bênçãos, essa dávila do Senhor, seja consagrado com óleo santo, o óleo do altar, o óleo da tua botija, com a porção dobrada, em tudo que está aparecendo, especialmente esta água, Senhor. E quando for usado na fé, aconteça o sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está chegando pela primeira vez aí, aqui o copo com água, aqui na metade um dedo, você mistura com outra água de beber, o teu recipiente, foi vaziando, não deixa acabar, chegou aqui na metade, no copo ou na garrafa, põe mais água, no copo você mexe, na garrafa você balança,
usa a sua fé. E com certeza Deus está garantindo para mim e para você. É impossível aos homens, foi impossível a você, mas hoje se torna possível, porque hoje você me deu uma oportunidade de eu entrar em tua vida. E hoje eu estou mudando a tua situação. Eu não estou melhorando, mas estou mudando, porque quando eu chego, eu não melhoro, eu mudo. E você vai me glorificar, engrandecer e saber que só o Senhor é Deus. Vamos para a oração de conclusão, né? Quando é apresentado, vou instruir você ao Senhor, ele consagra. Tudo que é consagrado diante do Senhor há um efeito. O poder está no Senhor. No caso, algo que você apresenta, seja uma pulseira, seja um colar, seja o que for que você apresenta a Deus, passa a ser consagrado e ungido por Ele. Mas o poder não está naquilo ali. O poder está no Senhor. E a confiança tem que estar dentro de você. Não é em um objeto, não é no algo. Aqui a única coisa que está é consagrado. E pela fé retuzando, com certeza acontece o sobrenatural. Porque aqui está consagrado pelo Senhor. A Bíblia nos ensina isso. E Jesus nos ensinou isso de várias formas. Só a gente vê com sabedoria. Mas não apresentar as coisas para a gente confiar como poder de Deus, não. A confiança tem que estar dentro da gente. É isso que eu queria explicar a você. Vamos para a oração. A única coisa que eu quero é que você se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal. Pois teu é o reino, poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e que Deus te abençoe.